Você já clamou aos céus em agonia e foi recebida apenas pelo eco da sua própria voz? Já derramou seu coração em oração, buscando uma direção, uma resposta, um sinal, e tudo o que encontrou foi um silêncio profundo e desconcertante? Se você já experimentou essa noite escura da alma, essa sensação de que Deus está distante, de que Ele não está ouvindo, saiba que você não está sozinha. Esta é, talvez, uma das experiências mais dolorosas e confusas na jornada de fé de qualquer pessoa, especialmente da mulher que anseia por uma comunhão íntima com seu Criador. A nossa natureza humana anseia por respostas, por confirmação, por um diálogo constante. E quando Deus parece ficar em silêncio, o inimigo de nossas almas aproveita a oportunidade para sussurrar suas mentiras mais cruéis. Deus te abandonou. Você não é boa o suficiente. Suas orações não passam do teto. Ele não se importa com a sua dor. E se eu lhe dissesse, com base na autoridade da palavra de Deus, que o silêncio dele, especialmente na vida de suas escolhidas, não é um sinal de rejeição, mas sim uma das suas ferramentas mais poderosas de preparação e intimidade? O reverendo Billy Graham, um homem que compreendia a profundidade dos caminhos de Deus, frequentemente falava sobre os períodos de esconderijo e preparação que Deus ordena para aqueles que Ele planeja usar grandemente. Ele entendia que o silêncio de Deus não é ausência, mas uma presença que opera em um nível que transcende nossa percepção sensorial. O que parece ser um abandono pode ser, na verdade, um cerco de proteção divina. O que interpretamos como indiferença pode ser a mais intensa obra de lapidação em nosso caráter. Hoje, com a permissão de Deus e a iluminação do Espírito Santo, vamos mergulhar no coração deste mistério. Vamos buscar entender, não da nossa perspectiva humana, mas da perspectiva divina, as razões pelas quais Deus, por vezes, escolhe o silêncio. Vamos desvendar os propósitos sagrados por trás dessa aparente ausência. Se você está atravessando um desses períodos de silêncio, se seu coração está aflito pela aparente distância de Deus, eu a convido a ficar comigo até o final. O que Deus quer revelar hoje pode transformar sua dor em esperança e seu desespero em profunda confiança. Comente aqui embaixo de qual cidade ou país você está nos assistindo, para que possamos nos unir em espírito. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque a jornada que estamos prestes a iniciar pode ser a resposta que você tanto tem buscado. A primeira e mais fundamental razão pela qual Deus pode entrar em um período de silêncio com suas filhas escolhidas é profundamente transformadora. Ele deseja fortalecer a sua fé para que ela transcenda os sentimentos e as circunstâncias. Muitas de nós, especialmente no início da caminhada cristã, baseamos nossa fé em experiências emocionais, em sentimentos de euforia na adoração, em respostas imediatas às orações. E Deus, em sua graça, muitas vezes nos concede essas experiências para nos atrair e nos encorajar. No entanto, uma fé que depende apenas de sentimentos é uma fé imatura e instável, vulnerável às tempestades da vida. Billy Graham costumava dizer que a fé não é um sentimento. É uma escolha de confiar em Deus, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Deus sabe que para que possamos cumprir o chamado que Ele tem para nós, precisamos de uma fé robusta, uma fé que não se abale quando as emoções flutuam ou quando as circunstâncias se tornam adversas. E para desenvolver essa fé, Ele muitas vezes retira as muletas emocionais. Ele permite o silêncio. Pense nisso como um treinamento. Quando um pai ensina um filho a andar de bicicleta, chega um momento em que ele precisa tirar as rodinhas de apoio. A criança pode sentir medo, pode se sentir insegura, pode até cair algumas vezes. Mas é nesse processo que ela aprende a se equilibrar por si mesma, a confiar na bicicleta e em suas próprias habilidades recém-adquiridas. Da mesma forma, Deus, nosso Pai Celestial,
por vezes retira a sensação palpável de sua presença, as respostas imediatas, os arrepios na oração, para que aprendamos a confiar não nos sentimentos, mas na veracidade e na imutabilidade de sua palavra. O silêncio de Deus nos força a nos apegarmos às suas promessas escritas. Quando não o sentimos perto, somos compelidas a crer no que ele disse. Quando não vemos sua mão agindo, somos chamadas a confiar em seu coração amoroso. É no silêncio que a fé deixa de ser uma experiência sensorial e se torna uma convicção profunda e inabalável. Aprendemos a dizer como Jó: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é a fé que move montanhas, a fé que persevera em meio à tribulação, a fé que glorifica a Deus. Para a mulher escolhida, que enfrentará batalhas espirituais e desafios únicos em seu chamado, essa fé resiliente não é um luxo, é uma necessidade. Deus não pode confiar grandes responsabilidades a quem desmorona ao primeiro sinal de dificuldade ou de silêncio divino. Portanto, o silêncio dele não é um ato de crueldade, mas de preparação estratégica. Ele está forjando em você uma fé que não depende do que você sente, mas daquilo que você sabe ser verdade sobre o caráter e as promessas dele. Se você está nesse período de silêncio, em vez de se desesperar, entenda que você está em um treinamento intensivo de fé. Mergulhe na palavra de Deus como nunca antes. Declare suas promessas em voz alta. Relembre suas fidelidades passadas. Agradeça a Ele, não pelo que você sente, mas por quem Ele é. Ao fazer isso, você estará construindo sua casa sobre a rocha, e quando as tempestades vierem, você permanecerá firme. E essa fé, forjada no silêncio, se tornará a base para tudo mais que Deus quer construir em sua vida, incluindo uma capacidade de ouvir a sua voz de uma maneira que você jamais imaginou ser possível, algo que exploraremos a seguir. À medida que avançamos para entender os propósitos sagrados por trás do silêncio de Deus, chegamos a uma segunda razão que penetra nas camadas mais profundas do nosso coração. Ele fica em silêncio para purificar os nossos motivos e a nossa adoração. Esta é uma verdade que pode ser desconfortável, mas é absolutamente vital para o nosso crescimento espiritual e para a nossa utilidade no reino de Deus. Sejamos honestas conosco mesmas. Quantas vezes nossa busca por Deus é, sutilmente, uma busca por suas bênçãos, por suas respostas, por suas soluções para nossos problemas? Quantas vezes nossa adoração é condicionada ao que Ele está fazendo por nós, e não a quem Ele é em sua essência? Em nossa natureza humana, há uma tendência inerente de buscar a Deus mais pelos seus dons do que pelo doador. Buscamos a cura, não o curador. Buscamos a provisão, não o provedor. Buscamos a bênção, não o abençoador. Deus, em seu amor zeloso, anseia por um relacionamento conosco que seja puro, que seja baseado no amor por quem Ele é e não apenas no que Ele pode nos dar. E uma das maneiras mais eficazes de Ele purificar nossos motivos é através do silêncio. Quando Ele retira a manifestação constante de suas bênçãos tangíveis, quando Ele parece não responder imediatamente às nossas petições, somos confrontadas com uma pergunta fundamental. Eu ainda buscarei a Deus, ainda o adorarei, mesmo que Ele não me dê o que eu quero quando eu quero. O silêncio de Deus revela o que realmente está em nosso coração. Ele separa os verdadeiros adoradores daqueles que estão apenas buscando favores. É no silêncio que a nossa fé é testada, para ver se amamos a Deus por Ele mesmo. Billy Graham entendia essa dinâmica. Ele sabia que a verdadeira adoração nasce de um coração que se deleita em Deus, independentemente das circunstâncias. Pense na história de Jó novamente. O inimigo acusou Jó diante de Deus, dizendo: porventura, Jó debalde, teme a Deus? Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Jó 1:9-11.
A acusação era que a adoração de Jó era interesseira, baseada nas bênçãos que ele recebia. Ao permitir a provação e, em muitos momentos, permanecer em silêncio diante do clamor de Jó, Deus estava, na verdade, provando a autenticidade da fé e da adoração de seu servo, e no final, Jó pôde dizer: "O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Sua adoração foi purificada. Para a mulher escolhida, que será um canal da glória de Deus, é imperativo que seu coração seja puro. Deus não pode usar de forma plena um vaso cuja motivação principal é o benefício próprio. O silêncio divino é a fornalha que queima a escória do egoísmo, do interesse próprio, da adoração condicional. Ele nos ensina a buscar a face de Deus e não apenas suas mãos. Ele nos leva a um lugar de entrega onde podemos dizer: "Senhor, mesmo que tu não faças mais nada por mim, tu já fizeste tudo ao me dar Jesus. Tu és suficiente para mim." Se você está em uma estação de silêncio, examine seu coração. Pergunte a si mesma: por que eu busco a Deus? É por quem Ele é ou pelo que Ele pode fazer por mim? Aproveite este tempo para se despojar de toda motivação impura. Aprenda a adorar a Deus na ausência de sentimentos ou de bênçãos visíveis. Cante louvores a Ele no meio da noite, como Paulo e Silas na prisão. Esta adoração, nascida do silêncio e da provação, é um perfume suave que sobe ao trono de Deus. E, ao purificar sua adoração, Deus está preparando você para uma intimidade mais profunda e também para ouvir sua voz de uma forma que vai muito além das palavras, como veremos a seguir. Chegamos agora a um propósito fascinante e muitas vezes negligenciado do silêncio de Deus, um propósito que pode revolucionar a forma como nos relacionamos com Ele. A terceira razão pela qual Deus pode ficar em silêncio com suas escolhidas é para não nos ensinar a ouvir sua voz de formas diferentes e mais profundas. Estamos acostumadas, em nossa cultura barulhenta e de gratificação instantânea, a esperar que Deus fale de maneiras audíveis, dramáticas, através de profecias espetaculares ou de sinais inequívocos. E, embora Ele possa usar esses meios, sua forma mais comum de comunicação é muito mais sutil. O silêncio de Deus, na verdade, muitas vezes não é uma ausência total de comunicação. É um convite para afinarmos nossos ouvidos espirituais, para aprendermos a discernir sua voz suave e tranquila, como aquela que o profeta Elias ouviu após o vento forte, o terremoto e o fogo. 1 Reis 19, 11 e 13. Quando o barulho das respostas imediatas e dos sinais óbvios cessa, somos forçadas a prestar mais atenção, a buscar com mais diligência, a nos aquietarmos para ouvir. Billy Graham costumava falar sobre a importância de meditar na palavra de Deus. Ele sabia que as Escrituras são a principal forma pela qual Deus fala conosco. No silêncio, quando não temos outras vozes para nos guiar, a palavra de Deus se torna nosso mapa, nossa bússola, nosso alimento. O silêncio de Deus nos leva a mergulhar mais fundo nas Escrituras, não apenas para obter conhecimento, mas para ouvir a voz do Pai falando conosco pessoalmente através delas. Começamos a ver sua direção nas histórias, sua sabedoria nos provérbios, seu consolo nos salmos, seu amor nos evangelhos. Além da palavra, o silêncio de Deus nos ensina a ouvi-lo através das circunstâncias. Quando oramos por uma porta aberta e ela permanece fechada, Deus pode estar nos dizendo: espere, ou este não é o caminho. Quando um relacionamento termina, apesar de nossas orações, Ele pode estar nos protegendo de algo que não vemos. A mulher escolhida aprende a ler a linguagem da soberania de Deus, a entender que uma porta fechada por Deus é tão providencial quanto uma porta aberta. O silêncio também nos ensina a ouvir a Deus
através do conselho de crentes maduros e piedosos. Quando estamos confusas e não ouvimos uma direção clara, Deus pode usar um irmão ou uma irmã em Cristo para nos trazer uma palavra de sabedoria, de confirmação ou de correção. O Espírito Santo não habita apenas em nós, mas também no corpo de Cristo, e ele usa a comunhão dos santos como um canal de sua voz. E talvez o mais importante, o silêncio de Deus nos força a cultivar uma sensibilidade ao testemunho interior do Espírito Santo. É aquela paz que excede o entendimento, aquele saber interior que não tem explicação lógica, aquele desconforto em nosso espírito que nos alerta sobre um perigo ou um caminho errado. Para ouvir essa voz interior, precisamos de quietude, de um coração que não está agitado pela ansiedade ou pelo barulho do mundo. O silêncio externo de Deus é muitas vezes um convite para encontrarmos o silêncio interior necessário para ouvir a voz do Espírito que habita em nós. Portanto, se você está em uma estação de silêncio, não conclua apressadamente que Deus não está falando. Talvez Ele esteja apenas te convidando para um nível mais profundo de audição. Em vez de clamar por um trovão, tente se aquietar para ouvir um sussurro. Mergulhe em sua palavra, observe suas ações soberanas em sua vida e ao seu redor, busque conselho sábio e aprenda a prestar atenção à paz ou à inquietação em seu espírito. Ao fazer isso, você desenvolverá uma habilidade de discernimento espiritual que é inestimável para seu chamado. Você aprenderá a caminhar não apenas por vista, mas por uma fé que ouve o inaudível. E essa capacidade de ouvir no silêncio está diretamente ligada a um outro propósito profundo, que é o desmame de nossas dependências emocionais, um tópico que vamos explorar em detalhes agora. Nesta nossa jornada para compreender o silêncio de Deus, chegamos a uma área extremamente sensível e profundamente transformadora da vida de uma mulher, suas conexões e dependências emocionais. A quarta razão, e uma das mais libertadoras, pela qual Deus pode permanecer em silêncio com suas escolhidas, é para quebrar as dependências emocionais e humanas que nos enfraquecem e nos limitam. Como seres humanos, fomos criados para o relacionamento, para a comunhão. Mas, em nossa natureza caída, muitas vezes transformamos relacionamentos saudáveis em fontes de dependência doentia, em ídolos que ocupam o lugar que pertence somente a Deus em nosso coração. A mulher escolhida, por sua natureza muitas vezes compassiva e relacional, pode ser particularmente suscetível a essa armadilha. Ela pode buscar sua identidade e seu valor na aprovação de um cônjuge, de seus filhos, de seus pais ou de suas amigas. Ela pode depender do encorajamento constante de um líder espiritual para se sentir segura em sua fé. Ela pode se apoiar tanto em um relacionamento humano que, se essa pessoa for removida de sua vida, ela sente que seu mundo desmorona. Deus, em seu amor zeloso, pois Ele é um Deus zeloso, que não divide sua glória com ninguém, sabe que essas dependências humanas, embora possam parecer reconfortantes, são, na verdade, prisões que impedem o nosso crescimento e a nossa plena liberdade em Cristo. Elas nos tornam vulneráveis, instáveis e limitadas ao que os seres humanos, falíveis e inconstantes, podem nos oferecer. Billy Graham frequentemente alertava sobre o perigo de colocar qualquer pessoa ou coisa no pedestal que pertence somente a Deus. Ele sabia que a idolatria, mesmo a mais sutil, é um obstáculo à verdadeira comunhão com o Criador. Como o silêncio de Deus quebra essas dependências? Quando Deus parece estar distante, quando nossas orações por um relacionamento específico não são respondidas da maneira que esperamos, quando nos sentimos sozinhas e incompreendidas, mesmo estando rodeadas de pessoas, somos forçadas a confrontar a fragilidade de nossos apoios humanos. O silêncio de Deus cria um vácuo que nenhuma outra pessoa pode preencher.
É nesse vácuo que descobrimos que somente Ele pode satisfazer os anseios mais profundos de nossa alma. Deus permite o silêncio para nos ensinar que Ele é nossa verdadeira fonte. Ele é o marido perfeito para a viúva, o pai para a órfã, o amigo que nunca falha. Quando as vozes humanas se calam ou nos decepcionam, somos compelidas a buscar a voz daquele que nunca mente e cujo amor é incondicional. Quando o apoio emocional humano é retirado, aprendemos a nos apoiar nos braços eternos de Deus. É um processo doloroso de desmame, mas absolutamente necessário para a mulher que Deus planeja usar de forma poderosa. Ela não pode depender da aprovação ou do encorajamento dos homens para cumprir seu chamado, pois haverá momentos em que ela terá que ficar sozinha contra a opinião de todos para obedecer a Deus. Se você está em uma estação de silêncio e solidão, onde relacionamentos importantes se afastaram ou não estão suprindo suas necessidades emocionais, considere que Deus pode estar realizando uma cirurgia libertadora em seu coração. Ele está te ensinando a encontrar sua segurança, seu valor e sua satisfação nele somente. Ele está te libertando da tirania da aprovação humana. Ele está te fortalecendo para que sua estabilidade emocional não dependa das flutuações dos outros, mas da rocha imutável que é Cristo. Abrace este processo. Permita que Deus seja o centro do seu universo emocional. Faça dele seu confidente, seu conselheiro, seu melhor amigo. Ao fazer isso, você não se tornará uma pessoa isolada e fria. Pelo contrário, você será capacitada a amar os outros de forma mais livre e saudável. Não por necessidade, mas por um transbordar do amor que você recebe de Deus. Seus relacionamentos deixarão de ser fontes de dependência para se tornarem canais de bênção. E essa liberdade emocional é o alicerce para uma autoridade espiritual que Deus deseja construir em você. Um tema que nos leva diretamente à próxima razão do seu silêncio. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do silêncio de Deus, descobrimos que ele não é um lugar de inatividade, mas um campo de treinamento intensivo. A quinta razão, e uma das mais poderosas, para o silêncio de Deus na vida de suas escolhidas, é Shilme, para forjar uma autoridade espiritual genuína no secreto, longe dos palcos e dos aplausos. A verdadeira autoridade espiritual, aquela que tem peso no reino de Deus, que faz o inferno tremer, não é concedida por títulos, por posições eclesiásticas ou pelo reconhecimento humano. Ela é forjada no fogo da provação, na intimidade da comunhão secreta e, crucialmente, nos períodos de silêncio divino. O mundo confunde autoridade com poder, com controle, com carisma. Mas, no reino de Deus, a autoridade flui da submissão, da obediência e de um caráter provado. Billy Graham foi um homem de grande autoridade espiritual, não por causa de sua fama, mas porque era um homem que passava horas de joelhos, em secreto, buscando a face de Deus. Ele entendia que a unção e a autoridade são recebidas no lugar secreto, para depois serem manifestadas no público. Como o silêncio de Deus forja essa autoridade. Primeiro, o silêncio nos ensina a depender da palavra de Deus como nossa única fonte de autoridade. Quando não temos uma voz profética externa nos guiando a cada passo, somos forçadas a conhecer a palavra por nós mesmas, a manejar bem a espada do Espírito. A mulher que passa pelo deserto do silêncio, alimentando-se das Escrituras, emerge com uma profundidade e um conhecimento da verdade que lhe conferem uma autoridade inabalável. Ela não fala por achismos ou por opiniões humanas. Ela fala com um "assim diz o Senhor", que brota de sua própria comunhão com a palavra. Segundo, o silêncio desenvolve em nós uma autoridade que nasce da experiência e não apenas da teoria. É uma coisa saber que Deus é fiel. É outra,
completamente diferente, ter experimentado sua fidelidade em um momento em que tudo parecia perdido e ele estava em silêncio. É uma coisa saber que ele é nosso provedor. É outra ter visto sua provisão milagrosa quando não havia recursos. A mulher que atravessa o vale do silêncio com fé acumula um tesouro de testemunhos pessoais do poder e da fidelidade de Deus. E quando ela fala, suas palavras carregam o peso dessa experiência. Ela tem autoridade porque sabe do que está falando. Ela viveu. Terceiro, o silêncio. Nos ensina a lutar nossas batalhas espirituais no lugar certo, de joelhos. Quando não vemos uma solução humana e não ouvimos uma direção clara, nossa única opção é a guerra espiritual através da oração e do jejum. É no silêncio que aprendemos a usar as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. A mulher que aprende a prevalecer em oração no secreto, que aprende a lutar contra as hostes da maldade quando ninguém está vendo, desenvolve uma autoridade espiritual que se manifesta quando ela se levanta. Para a mulher escolhida, que enfrentará oposição, que será chamada para liderar, para aconselhar, para interceder, essa autoridade forjada no secreto é indispensável. Deus não unge nos palcos, sob os holofotes. Ele unge no campo, como fez com Davi. Ele treina na caverna, como fez com Elias. Ele forma líderes no deserto do silêncio, como fez com Moisés e com o próprio Jesus. Se você está em um tempo de silêncio, onde se sente invisível, onde parece que nada está acontecendo, entenda que você pode estar na oficina de Deus, na fornalha do Espírito. Ele está forjando em você uma autoridade que nenhum seminário ou título pode lhe dar. Ele está te ensinando a lutar, a confiar na palavra, a depender dele de uma forma que você jamais aprenderia em meio ao barulho e à atividade constante. Abrace este tempo como um privilégio. O que Deus está construindo em você no secreto, Ele manifestará em público no tempo certo para sua própria glória. E essa manifestação está diretamente ligada à próxima razão, pois o silêncio é o que prepara o palco para a voz que Ele quer que você tenha. Até agora, vimos que o silêncio de Deus fortalece nossa fé, purifica nossos motivos, aprimora nossa audição espiritual, quebra nossas dependências e forja nossa autoridade. Agora chegamos a uma razão que une todos esses elementos e os projeta para o futuro. A sexta razão pela qual Deus fica em silêncio com suas escolhidas é para preparar a sua voz e a sua mensagem. Deus não silencia sua serva para que ela permaneça calada para sempre. Pelo contrário, Ele a silencia para que, quando ela finalmente falar, sua voz carregue o peso da eternidade, a clareza da revelação divina e o poder transformador do Espírito Santo. Uma voz que é moldada no meio do barulho do mundo, que busca agradar a opinião pública, que repete jargões populares, é uma voz fraca, sem impacto duradouro, mas uma voz que é preparada no deserto do silêncio, em comunhão íntima com Deus. É uma voz de autoridade, uma voz profética que penetra os corações. Billy Graham foi um exemplo disso. Sua mensagem era simples, mas sua voz carregava o poder de Deus, porque era uma voz forjada em horas de oração e estudo da palavra. Como o silêncio prepara a nossa voz e a nossa mensagem? Primeiro, o silêncio nos dá algo autêntico para dizer. No silêncio, somos confrontadas com nossa própria humanidade, nossas próprias lutas, nossas próprias dúvidas. E é nesse lugar de honestidade que aprendemos a depender da graça de Deus de uma forma real. Quando saímos desse processo, não falamos mais de teorias abstratas, mas de uma realidade vivida. Nossa mensagem se torna autêntica, relevante e cheia de empatia, porque não estamos falando de um Deus distante, mas do Deus que nos sustentou em nosso próprio vale escuro. Segundo, o silêncio nos ensina a depender da revelação do Espírito Santo e não da nossa própria sabedoria.
Quando não temos respostas prontas ou fórmulas para oferecer, somos forçadas a buscar a Deus por uma palavra fresca, por um insight divino para a situação em questão. Aprendemos a ser canais da sua sabedoria e não reservatórios do nosso próprio conhecimento limitado. A mulher que passou pelo silêncio de Deus não oferece conselhos superficiais ou clichês vazios. Ela oferece uma palavra que vem do trono da graça, porque ela aprendeu a ouvir ali. Terceiro, o silêncio nos ensina o valor e o peso das palavras. Em um mundo saturado de palavras vazias, de opiniões para tudo, o silêncio nos ensina a falar com propósito, com intenção, com cuidado. Aprendemos que nem tudo precisa ser dito e que as palavras que proferimos devem ser para edificar, para consolar, para exortar. 1 Coríntios 14:3. A mulher cuja voz foi preparada no silêncio não fala por impulso. Ela fala com uma ponderação e uma autoridade que fazem com que os outros parem para ouvir. Para a mulher escolhida, que será uma porta-voz de Deus em sua esfera de influência, seja para seus filhos, sua igreja, sua comunidade ou para as nações, este processo de preparação vocal é essencial. Deus está mais interessado na profundidade e na unção da sua mensagem do que no tamanho da sua plataforma. Ele está te ensinando no secreto o que você um dia proclamará sobre os telhados. Mateus 10:27. Portanto, se você está em uma estação onde sente que sua voz foi silenciada, que suas oportunidades de falar diminuíram, não se desespere. É possível que Deus esteja simplesmente afinando seu instrumento. Ele está te dando uma mensagem que não pode ser aprendida em livros, uma autoridade que não pode ser comprada. Ele está te enchendo para que, quando você transbordar, o que saia de você seja água pura, vinda diretamente da fonte. Abrace o anonimato, abrace o processo. Anote o que Deus está te ensinando no escuro, porque no tempo certo Ele acenderá a luz, e sua voz será ouvida com uma clareza e um poder que surpreenderão a você e a todos ao seu redor. E essa voz terá um propósito culminante: revelar a glória de Deus, que é a razão final e mais sublime para seu silêncio. Chegamos, enfim, à razão culminante, à verdade que amarra todas as outras e eleva nossa compreensão do silêncio de Deus a um patamar celestial. A sétima e mais sublime razão pela qual Deus pode permanecer em silêncio com suas escolhidas é para garantir que, no final de todo o processo, somente Ele e mais ninguém receba toda a glória, toda a honra e todo o louvor. O propósito último de Deus em tudo o que Ele faz, desde a criação do universo até a obra de redenção em nossas vidas individuais, é a manifestação e a exaltação de sua própria glória. Em nossa natureza humana, mesmo após a conversão, reside uma tendência sutil, mas persistente, de querermos levar um pouco do crédito para nós mesmas. Se Deus respondesse a todas as nossas orações instantaneamente, se nos desse sucesso em todos os nossos empreendimentos sem nenhuma luta, se nos guiasse com sinais espetaculares a cada passo, seria muito fácil para nós e para os outros atribuirmos os resultados à nossa grande fé, à nossa habilidade de orar, à nossa inteligência ou ao nosso carisma. O eu facilmente se inflaria e a glória que pertence somente a Deus seria dividida. O silêncio de Deus, no entanto, cria um cenário onde é impossível para o ser humano levar o crédito. Quando atravessamos um vale escuro, quando enfrentamos uma situação impossível, quando clamamos e parece não haver resposta, e então, no tempo perfeito de Deus, de uma maneira que não poderíamos ter planejado ou executado, Ele intervém e nos dá a vitória. A quem pertence a glória? A Ele e somente a Ele. O período de silêncio e de aparente fraqueza torna a intervenção de Deus tão clara, tão sobrenatural, que ninguém pode duvidar de que foi a sua mão que operou o milagre. Billy Graham, apesar de sua estatura ministerial, era um homem profundamente consciente dessa verdade.
Ele repetidamente desviava os elogios de si mesmo e os direcionava a Cristo, afirmando que ele era apenas um carteiro entregando a carta de Deus. Ele sabia que o poder não estava no mensageiro, mas na mensagem e no Deus que enviava o mensageiro. O silêncio e as provações que ele enfrentou em sua vida serviram para mantê-lo humilde e dependente, garantindo que a glória permanecesse onde ela pertence. Para a mulher escolhida, que Deus quer usar como um troféu de sua graça, este princípio é fundamental. Deus a conduz por caminhos de silêncio e dificuldade para que sua história não seja sobre sua força, sua sabedoria ou sua capacidade, mas sobre a força, a sabedoria e a capacidade de Deus manifestadas em sua fraqueza. Seu testemunho se torna: eu não conseguia, mas Deus conseguiu. Eu não sabia, mas Deus sabia. Eu não tinha, mas Deus proveu. A Ele seja toda a glória. O silêncio de Deus nos esvazia de nós mesmas para que possamos ser preenchidas com Ele. Ele nos leva ao fim de nossos próprios recursos para que possamos descobrir a infinitude dos seus. Ele nos humilha para que, quando Ele nos exaltar, não haja dúvida de quem realizou a obra. É um processo que protege tanto a glória de Deus quanto a nossa própria alma do veneno do orgulho. Portanto, se você está no meio de um silêncio divino, se sentindo fraca e impotente, alegre-se, pois você está na posição perfeita para que o poder de Deus se manifeste em sua vida de uma forma inconfundível. Sua fraqueza é o palco para a força dele. Sua incapacidade é a oportunidade para a capacidade dele. O fim de si mesma é o começo de Deus. Abrace este processo, sabendo que Deus não está te punindo, mas te posicionando. Ele está escrevendo uma história de redenção e poder em sua vida. Uma história que terá um final glorioso, onde todos que a virem serão forçados a reconhecer: isso não foi obra do homem, isso foi a mão do Senhor. E o seu coração, purificado e grato, se unirá ao coro celestial em um cântico eterno. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmo 115, 1. Minhas amadas irmãs, ao concluirmos nossa jornada pelo coração do silêncio de Deus, espero que sua perspectiva tenha sido transformada. O silêncio que antes parecia um abandono, agora pode ser visto como um abraço de preparação. O que parecia indiferença, agora se revela como a mais intensa obra de amor e cuidado de um pai que está forjando uma fé inabalável em você, purificando sua adoração, ensinando-a a ouvir sua voz de formas mais profundas, libertando-a de dependências que a aprisionavam, forjando autoridade espiritual em seu interior, preparando sua mensagem e, acima de tudo, garantindo que ele receba toda a glória. O silêncio de Deus não é um vazio, mas um espaço sagrado de encontro e transformação. Não é ausência de palavras, mas uma comunicação em um nível mais profundo. É a oficina do oleiro, onde o vaso é moldado para a honra. Se você está em uma estação de silêncio, não a desperdice com murmuração ou desespero. Abrace-a como um dom. Aproxime-se de Deus como nunca antes. Mergulhe em sua palavra. Aquiete sua alma para ouvir seu sussurro. Confie em seu processo, mesmo quando não o entende. Lembre-se das palavras que ecoam através do ministério de homens como Billy Graham e principalmente das páginas sagradas da Bíblia. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver ou ouvir. Para a mulher escolhida, o silêncio não é o fim da conversa. É o começo de uma intimidade mais profunda. Não é um sinal de desfavor, mas um selo de um chamado elevado. É o lugar onde Deus revela seus maiores segredos àquelas que estão dispostas a esperar e a ouvir. Quero concluir com uma oração por cada mulher que ouviu esta mensagem e que se encontra neste lugar de silêncio. Pausa para uma oração final, pedindo a Deus que revele seus propósitos, que dê força para perseverar, que transforme o silêncio em um tempo de profundo crescimento e que, no final,
sua glória seja manifesta. Que você saia daqui hoje, não mais com medo do silêncio, mas com uma nova reverência por Ele, entendendo que é um dos mais sagrados e transformadores instrumentos nas mãos do Deus que te ama e que te escolheu. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Não se esqueça de curtir este vídeo, se ele falou ao seu coração, de compartilhá-lo com outra mulher que possa estar precisando desta palavra de esperança e de se inscrever para mais mensagens de fortalecimento. Que Deus a abençoe e a sustente em sua presença, seja no som ou no silêncio. Amém.